Apreensiva e com medo, ela prefere não mostrar o rosto. É a primeira vez que a filha do lavrador, Luiz Carlos Gonzaga, fala sobre o desaparecimento do pai de 57 anos. Ela diz que a relação sogro e genro era marcada por várias conversas e discussões sobre a terra em que viviam a mulher, o ex-marido, 3 crianças e também Luiz Carlos, que era o dono da propriedade. Eu percebia que ele fazia uma certa pressão em cima do meu pai em relação a isso, né? Só que até o meu pai, até eu própria, demorei a cair a ficha, demorei a perceber que a frustração dele, um pouco, era em cima disso, por conta deles terem negado. Claro, a gente continuava trabalhando normal, mas eu sempre sentia nele que ele estava frustrado, que ele estava magoado. E muitas das discussões dele era em torno disso. A mulher conta que em certa ocasião, depois de muitas conversas e muitas discussões, o homem teria convencido Luiz Carlos a passar as terras para o nome dele. Só que por uma questão legal e burocrática, isso não foi possível. Meu pai se mostrava interessado em fazer a transferência pelo fato de que ele tinha dívidas no nome dele. E ele acreditava que se houvesse transferência, a gente, com o nosso nome limpo, a gente poderia alcançar um crédito, construir alguma coisa para nós, desde que todos ali em conjunto recebessem ali uma melhor qualidade de vida. Eles entraram em acordo, mas até então o meu pai demonstrava total interesse em fazer. Inclusive, a gente tentou, né? Só que o INCRA negou, né, essa transferência. Por tempo de ocupação, então não teve como fazer a transferência. Ela fala sobre o que pensa sobre o desaparecimento do pai. O meu pai saiu naquela situação correndo, foi por causa das agressões, foi porque ele estava agredindo meu pai, machucando ele, e ele fugiu. A filha do lavrador relembra como foi a noite em que ele desapareceu. Aquela noite, eles chegaram do bar, né? Meu pai tinha ido acompanhar ele, porque ele chegou da cidade mais cedo, e pediu para meu pai acompanhar ele no bar. Ele disse que ia pagar uma conta que ele tinha lá. Quando eles voltaram, eles sentaram, começaram a conversar, discutindo sobre a questão do inventário, uma questão de família, lá de Uberaba, da família, sobre herança de uma casa lá, que era da minha avó. Depois disso, ele começou, meu pai e eles discutindo, e ele pegou e foi para cima do meu pai. E começou a espancar, bater no meu pai. Eu pude ver ele dando uns empurrão no meu pai e dando soco nele. Isso eu vi. Só que depois eu peguei meu filho, que estava na cozinha, e levei para o quarto. Quando eu cheguei lá com as crianças, eu fiquei escutando ele batendo no meu pai. Ele bateu no meu pai por cerca de 10 minutos. Segundo ela, o lavrador fugiu quando o ex-marido parou de bater em seu Luiz e partiu para cima da filha dela, de 12 anos. Depois desse tempo, eu entrei no quarto e estava com as crianças pequenas. Minha menina estava no outro quarto e ela começou a desesperar e ela gritava. Quando ela gritou alto, ele soltou meu pai. E nesse meio tempo, meu pai tentava sair, ele batia na porta, ele tentava sair, só que ele não conseguia. Aí minha menina gritou bem alto. Ele soltou meu pai e foi para cima da minha filha. Ele entrou no quarto e ela já saiu e ele pegou e enforcou ela. No que ele enforcou ela, eu fui para cima dele, para tentar tirar ele de cima dela. Foi nesse momento que eu ouvi o meu pai abrindo a porta e saindo, correndo. Ele foi atrás do seu pai? Não, naquele momento não. Depois disso, eu consegui que ele soltasse minha menina e ele pegou o facão. Foi nesse momento que ele pegou o facão. Eu tinha entrado com as minhas crianças para o quarto, coloquei os 3 na cama e estava ali clamando a Deus, para Deus livrar nós daquela situação. E foi nesse momento que ele pegou o facão, ameaçou, falou que ia nos matar, xingou nós, fez uma pressão psicológica grande em cima da gente ali. Só que meu pai, ele já tinha saído. Ela conta que o pai teria saído de casa bastante machucado. Ele machucou bastante meu pai, porque no outro dia eu perguntei minha filha, e eu perguntei, filha, você chegou a ver o seu vovô saindo? Você viu como que ele estava? E ela falou para mim que tinha visto que ele estava mancando. Então, no meu entendimento, ele não ia andar muito longe na situação que ele estava. No dia seguinte, seu Luiz não voltou para casa e não chegou nenhuma notícia para a filha dele sobre o que havia acontecido.
Preocupada, ela chamou a polícia militar enquanto observava as atitudes do companheiro. No outro dia, ele saiu pela manhã de bicicleta primeiro e falou que ia até mais na frente para ver se encontrava o meu pai. Ele foi, voltou ali, logo ele voltou, não demorou, retornou. Aí depois ele pegou o carro e falou para mim que ia no pai dele, que é bem perto ali, para ver se encontrava o meu pai na casa do pai dele. Só que aí, quando ele voltou, ele sentou no banco e começou a conversar comigo. Falava assim que o seu pai, ele já tinha vontade mesmo de ir embora daqui, começar uma vida nova fora daqui. Eu falei, não, o meu pai não ia sair naquela circunstância, daquele jeito, com a roupa do corpo, sem documento, sem o óculos dele, que ele não fazia nada sem o óculos, ele trabalhava com ele, sem uma mala, sem uma roupa. Né? E no meu entendimento, o meu pai jamais ia me deixar uma preocupação dessa, ir embora sem me dar nenhuma notícia, até porque ele sabia o que a gente estava passando ali. Então, com toda certeza, o meu pai ele não ia deixar de voltar para poder falar comigo, para me dar uma notícia que seja, para ir na polícia, para registrar um boletim, para pedir socorro a alguém. Depois de tudo o que aconteceu e com muito medo do que teria acontecido com o próprio pai, a mulher não se sentiu mais segura para continuar naquele local. Ela pegou os 3 filhos e os levou para onde ela se sentia mais segura. E ele virou para mim e falou, não, a gente vai ter que continuar tocando a nossa vida, né? Assim, como se estivesse tudo bem, claro, né? É que não estava tudo bem, eu não poderia conviver com aquela situação ali. Eu precisava saber onde estava o meu pai. Passado ali um tempo, já no início da tarde, ele falou que ia sair para pescar. Foi quando passou ali poucos minutos, a polícia já chegou e eu registrei todos os boletins. E tive que sair dali com os meus filhos, porque eu não podia ficar ali, né, com as minhas crianças ali. Sem dormir há mais de 10 dias e preocupada com o pai, a mulher pede que as autoridades investiguem a fundo o caso. Para ela, por enquanto, não tem como a vida voltar ao normal. Sem respostas, sem sono e sem tranquilidade. Eu fico passando um filme na minha cabeça de tudo que aconteceu, das coisas que acontecia. E não é fácil. Não está sendo fácil. Porque meu pai e eu, a gente tinha um relacionamento muito bom, de muito respeito, de muito amor. Ele era muito bom para os meus filhos, muito amoroso. Eu acredito que a polícia tem que investigar ele, tem que ouvir ele. Ele tem que contar a verdade. Porque eu preciso saber onde está meu pai. Eu preciso dele.